Olá, senhores! Voltamos aí agora com a questão 59 da FUVEST 2025, primeira fase, que fala o seguinte, né? Ele dá um gráfico para nós, onde nesse gráfico você tem o comprimento inicial, que é onde as curvas características de cada um deles se iniciam lá na temperatura de 0 graus Celsius, e o comprimento final que essas barras vão ter ao final de cada temperatura, de 50 graus Celsius, de 100, de um valor intermediário ali, ó, 60, 70, 80, de qualquer valor. Obviamente que eu tenho comprimento final inicial, logo então eu também tenho variação desse comprimento, que é ΔL. E ele dá a equaçãozinha para nós, né? A variação do comprimento é o alfa vezes o L0 e vezes a variação da temperatura. L0 é o comprimento inicial e o alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear, nesse caso, tá? Aí ele fala, com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar que, então olha só, o gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento a temperatura de 30 graus Celsius. No item A, se a gente pegar a temperatura 10, 20, 30 graus Celsius, perceba que cada um dos gráficos tem uma temperatura diferente nesse ponto, né? As curvas já possuem inclinações diferentes, então elas variam a temperatura diferente. Por isso que a gente não vai poder assumir que possui o mesmo comprimento nessa temperatura, certo? B, em um processo de aquecimento entre 100 graus Celsius e 200 graus Celsius, então nós estamos desse ponto até esse ponto aqui, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 metro. Senhores, de 100 graus Celsius, perceba que o comprimento da barra é de 10,2, certo? E a 200 graus Celsius, deixa eu só ver qual barra que ele estava falando. A de cobre, perdão. Vou pegar aqui de cobre. Então, esquece que eu falei lá do 10,2. A de cobre está aqui mais ou menos ó, no 10,05, vamos dizer assim, né? E em 100 graus Celsius, em 200 graus Celsius, perdão, ele vai para 10,10 ou 10,100. Então ele passa de 10,050 para 10,0100, 10,100. Percebo que no item B, aqui no item B, tá? Essa variação de comprimento seria algo próximo de 10,2 menos, ou 10,20, menos o 10,05, né? Que seria intermediário entre 0 e 10 para nós aqui. Portanto, essa variação, ela daria algo próximo de 0,15 metros ou 15 centímetros para nós ali. E não 0,1 metros ou 10 centímetros, como sugere o item B. No item C, o coeficiente de expansão linear do alumínio é maior que o do cobre. Olha só que bacana. A gente sabe que ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. Se eu isolar o alfa, a gente vai ficar que o ΔL é igual ao L0, o alfa é igual ao ΔL sobre L0 vezes o ΔT, certo? Se a gente pegar aqui o coeficiente de expansão linear do alumínio é maior que o do cobre, né? Se a gente pegar para uma mesma variação de temperatura, então se a gente pegar de 0 até 100 graus Celsius, isso daqui então seria constante para nós de 0 a 100. A gente percebe que ambos começam com o mesmo comprimento inicial a 0 graus Celsius, só que eles sofrem dilatações diferentes. E quem tem o maior ΔL vai ter que ter um maior coeficiente de dilatação, né? Então é óbvio que quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a expansão do corpo. O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior que o do cobre. Perceba que o alumínio ele tem uma variação de comprimento bem menor que a variação de comprimento do cobre. Isso em qualquer intervalo que a gente analisar isso, né? Isso mostra para nós então que o do alumínio ele é menor que o do cobre, porque ele varia menos que o cobre, mesmo tendo a mesmo comprimento inicial e a mesma variação de temperatura, certo? No item D, partindo de 0 graus Celsius, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietileno requer levar sua temperatura até 50 graus Celsius. Aumentar em 10 centímetros, ou seja, é trazer do 10 para o 10,1. Ele requer aumentar em 50 graus Celsius. Perceba que o polietileno está no 10 e para a temperatura de 50 graus Celsius, ele vai estar exatamente no 10,1. Significa que ele varia de 0,1 metro, que equivale para nós a 10 centímetros. E, portanto, a gente pode falar que a alternativa correta é a alternativa D. Fechou não? Só interpretação
do que está acontecendo aí, certo? No item E, duas barras de comprimento 5 metros e 10 metros a 0 graus Celsius, feitas do mesmo material, sofrem iguais incrementos de comprimento quando levadas de 0 a 100 graus Celsius. Ele está falando o seguinte aqui na alternativa E. O ΔL é L0 alfa ΔT, certo? Duas barras de comprimento iniciais diferentes, feitas de um mesmo material, então o alfa é constante, sofrem iguais incrementos de comprimento quando for levados de 0 a 100. Então perceba que a variação de temperatura é a mesma. Meninos, comprimento inicial é diferente e quem tem maior comprimento inicial vai ter maior dilatação ou maior incremento. Então elas não vão poder sofrer incrementos iguais ou aumentos iguais para nós. Portanto, a melhor alternativa é a alternativa D. Não esquece de dar aquela curtida para ajudar a gente, tá? Deixa seu comentário aí do que você achou dessa questão, se tiver alguma dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Até daqui a pouco.